Olá pessoal, tranquilo? Tudo bem? A gente vai para mais uma aula e nós vamos estudar a parte 1 de Filosofia da Educação. Um conteúdo bem importante, bem interessante para nós e com muitos detalhes aí que influenciam muito o pensamento educacional até hoje, ok? Bem, nós vamos partir dessa época do Renascimento, tá? Então não vamos analisar a parte da filosofia clássica, até porque em outras aulas aí já tem algumas análises sobre as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, e não tem necessidade de a gente ficar voltando nisso. Mas vejam o seguinte, Renascimento. Renascimento é um período que marca o início da Idade Moderna. Essa coisa de idade é mera convenção histórica, mas nos ajuda. Então a gente vai ver que entre esse renascimento acontecendo na Europa, entre os séculos XV e XVII. Então o que vai acontecer no Renascimento? É a superação da Idade Média. Superação entre aspas, tá? Vou colocar por quê? Porque em muitos lugares da Europa manteve-se, vamos dizer assim, ou mantiveram-se algumas características da Idade Média em vários lugares e também alguns pontos, por exemplo, de estamentos e tudo mais, isso se manteve. Então não é uma superação absoluta da Idade Média, do feudalismo. Na verdade, isso foi aos poucos sendo superado. Então, uma superação em tese, tá, do sistema feudal, que foi o sistema predominante na Idade Média. O que mais contribui para que esse renascimento realmente se caracterize como sendo um momento novo na história principalmente da Europa, as características que mais marcam isso, esse renascimento, é um retorno à cultura grega, que tinha sido esquecida durante a Idade Média. Então, um retorno à cultura grega, a valorização do homem a partir do humanismo, tá? As artes e as ciências. Então, uma valorização das artes e das ciências, coisa que também não acontecia na Idade Média, porque a Idade Média era praticamente culturalmente dominada pelas ideias da Igreja. Então, nos falava em arte e ciência, nos falava mais na vontade divina, seguir a vontade divina e, obviamente, submeter à vontade divina. E uma outra coisa, uma classe que já na baixa Idade Média já foi se destacando, foi a burguesia. Então a burguesia vai fazer toda a diferença na sociedade europeia a partir desse momento. Bem, a gente vai ver que a burguesia, formada por comerciantes, pessoas que sabem lucrar, ganhar dinheiro, a gente vê que a burguesia vai, num primeiro momento, se aliar aos reis, aos nobres, e ajudá-los em algumas investidas de natureza política. Mas com o passar dos anos, os ideais de liberdade, os ideais do liberalismo vão marcando a sociedade europeia, principalmente lugares como França e Inglaterra, e a burguesia vai então passar a reivindicar direitos e se opor às ideias da nobreza e do clero. Tá? E é nesse momento que a gente vai vendo uma reviravolta nas ideias e até mesmo dentro da filosofia europeia. Tá? Então a classe burguesa, não classe burguesia, a classe burguesa vai se aproximando do ideal de liberdade. Depois vai ter um sistema
teoria do liberalismo, né, com contribuições do Adam Smith, que vai dar respaldo a esse ideal de liberdade burguês. Por quê? Porque o rei, a nobreza, o sistema monárquico, que é dirigido pelo rei, ele controla muito a sociedade e a burguesia então acaba tendo dificuldades para ter liberdade, para comercializar, vender seus produtos, ter o lucro. Então é sempre as atividades econômicas, sempre muito concentradas nas decisões monárquicas. E a burguesia se vai se sentindo muito incomodada com o passar dos anos aí. Bem, então esse ideal de liberdade vai ser o liberalismo, tá? Outra coisa, gente, que a gente precisa colocar aqui, eu vou pôr como uma observação, é que o burguês valoriza o trabalho, tá? Então o burguês valoriza a aquisição de riqueza por meio do trabalho. O que é até influenciado, esse ideal burguês é até influenciado pela cultura protestante, né? Então, culturalmente, há esse choque do pensamento burguês com o pensamento da nobreza e do clero, porque a nobreza fica estática, né? Ela quer simplesmente cobrar tributos da população, manter privilégios, vantagens, riqueza, mas sem trabalhar. Porque o trabalho não é visto ainda pelos nobres como algo que dignifica o ser humano. Ainda há uma visão arcaica do trabalho, o trabalho como coisa árdua, que é voltado apenas para as camadas inferiores da sociedade, né? E a burguesia vai trazer mudanças nesse cenário aí, tudo bem? Bom, gente, isso aqui tudo vai afunilar naquilo que a gente quer analisar no primeiro momento importante da filosofia moderna, assim, marcante, que a gente precisa estudar, o iluminismo. Óbvio que do século XV, XVI até o século XVIII, quando o iluminismo, século XVII, XVIII, quando o iluminismo vai despontar, a gente tem vários outros autores aí, né? Tem René Descartes, que é um racionalista importante, tem David Hume, tem John Locke, tem o próprio Kant, que vai ser importante com a teoria criticista também, mas não é isso que a gente vai analisar aqui. A gente vai passar por esses filósofos aí e vamos direto lá no iluminismo. O iluminismo vai trazer como uma base, a base da corrente iluminista, desses filósofos, a base da corrente iluminista vai ser a crítica à nobreza. Crítica à nobreza, por quê? Porque o iluminismo ele é baseado em ideais, em valores burgueses. Tá? Então ele é baseado em valores burgueses. Ok? Então, um ponto dessa corrente filosófica é crítica à nobreza e, obviamente, crítica ao clero, que até aquele momento mantinham-se não como classes sociais, mas como estamentos. Crítica ao clero. Por causa das suas vantagens, né? Por causa dos seus privilégios e tudo mais. A Europa passava por momentos difíceis no século XVII e XVIII, população passando por dificuldades, a própria burguesia tentando ter mais liberdade para trabalhar, para correr atrás do lucro, para fomentar o capitalismo, né? E o clero e a nobreza apenas desfrutando de vantagens e privilégios de forma injusta. Bem, e dessa crítica ao clero aqui e à nobreza surge o quê? Surge um confronto do ideal do antropocentrismo versus o teocentrismo.
Então, os valores da Igreja Católica eram muito difundidos na sociedade europeia e, como nós falamos, eles dominaram a cultura da sociedade durante a Idade Média. Mas, até mesmo depois do Renascimento, da chegada da Idade Moderna, esse pensamento do clero, esse pensamento religioso, cristão, a ideia da divindade, né? Do pensamento do homem ter que se submeter à ideia do divino e tal, isso marca ainda a sociedade. E um exemplo é a forma como os reis, os grandes monarcas se viam. Eles se diziam seres enviados por Deus à Terra para administrar, organizar as sociedades, né, liderar os homens. Então era um fundamento ainda divino, um fundamento teocêntrico. Então, por que as coisas acontecem? Porque Deus quer. Então, o pensamento o teocentrismo está fundamentado nisso, na vontade divina. E cabe a nós aceitar essa vontade divina e nos adaptarmos a ela. Seguirmos, né, essa vontade divina. Só que o ser humano começa a perceber que muitas coisas estão acontecendo não é por vontade divina, não, é porque ele mesmo está conquistando. É o caso dos burgueses, né, que vão construindo um sistema econômico, depois algumas revoluções tecnológicas vão acontecendo, desde já do Nicolau Copérnico, do Galileu Galilei. Então, essa ideia do racionalismo, ela vai marcando muito o pensamento filosófico da Idade Moderna e os homens, os filósofos, vão perceber que muitas coisas acontecem porque o homem encontrou respostas e soluções a partir da razão. Então vem aí a ideia do antropocentrismo, quem na verdade está no centro de todas as coisas, quem tem a capacidade de construir relações sociais, a sociedade, provocar transformações e explicar as coisas é o homem, a partir da razão. Então valoriza-se muito a razão nesse momento aqui do iluminismo, ok? Então esse aqui é o cenário que nós vivemos do iluminismo. Só que eu vou analisar com vocês aí dois autores. O primeiro é o Voltaire, um autor que viveu durante o século XVII e XVIII. Tá? O Voltaire é aquele autor que vai dizer, né, que vai defender a ideia da livre expressão. Então, o que você está me dizendo pode ser um absurdo, mas eu respeito o seu direito de dizê-lo. A sua ideia pode ser absurda, mas eu respeito o seu direito de defendê-la. Então, vejo que o iluminismo ele está muito voltado para a ideia de liberalismo, porque o liberalismo é justamente a corrente que também vai fazer frente ao poder da nobreza. Então, os iluministas tendem a defender também o liberalismo, sociedade livre, uma sociedade que possa se organizar a partir das camadas sociais e não a partir de um rei, né? A partir de um nobre e tal. Mas vamos ver melhor isso. O Voltaire vai escrever uma obra chamada Cartas Inglesas. E nessa obra, Voltaire faz alguns elogios à Inglaterra. Tá? Elogios à Inglaterra. E, na verdade, o que o Voltaire quer com esses elogios à Inglaterra? No momento que ele faz elogios à Inglaterra, indiretamente, ele está criticando a França. Não vamos nos esquecer que ingleses e franceses foram rivais árduos por muitos anos na história desses dois países. Guerrearam por 100 anos, tiveram várias outras guerras menores na história, sempre compararam forças, tentaram conquistar seus territórios, né? Franceses conquistar território inglês, ingleses conquistar território francês. Então, em cartas inglesas, ele vai fazer elogios à Inglaterra, mas vai dar uma cutucada na França, como quem diz, olha, a Inglaterra
tem todos esses pontos positivos na sua sociedade, na sua cultura, na sua política. Justamente os pontos positivos que a França não apresentava. Exemplo disso, né? Exemplo de pontos positivos na política e na sociedade inglesa. A existência de um parlamento. Então tem o rei na Inglaterra. O rei está livre para fazer o bem. Mas se a atitude do rei é de fazer o mal, ou seja, em outras palavras, em algum momento essa atitude pode causar prejuízo à sociedade, então o parlamento serve justamente para restringi-la ou para eliminá-la. Tá? Então o parlamento é uma espécie de um freio às atitudes inconvenientes do rei. E na França isso não existia. Por quê? Porque o rei governava absolutamente. Comandava toda a sociedade e podia agir de forma incoerente, que nada era feito contra o rei, porque ele tem o poder absoluto na França para fazer o bem, mas também para fazer o mal. Não existe nenhum sistema que possa contrariar, diferentemente aqui da Inglaterra, que já tem o parlamento. Uma outra coisa é a religião. A Inglaterra convive já naquele momento com uma diversidade religiosa. E consegue viver em harmonia. Diversidade religiosa. Okay? Então, a Inglaterra convive com uma diversidade religiosa. Protestantes, cristãos, católicos, né? Já na França, não. Na França, as disputas entre religiões opostas são sangrentas. Um exemplo disso é a disputa entre católicos e calvinistas, por exemplo, que é muito forte na França e que realmente apresenta essas disputas sangrentas. Então Voltaire, aqui são dois exemplos mais significativos para a gente, mas o Voltaire vai fazer essas análises, tá? Vai indiretamente mostrar que a Inglaterra está muito à frente da França, tanto nos aspectos sociais quanto políticos. E isso, na verdade, trouxe até uma consequência material mais favorável à Inglaterra. Por exemplo, a Inglaterra foi o primeiro país a se desenvolver industrialmente, a iniciar uma revolução industrial. Por que a França não iniciou essa revolução industrial junto? Porque a Inglaterra, segundo a história, já estava politicamente organizada. Já a França ainda passaria por uma revolução. Então, antes é necessário organizar a sociedade, criar mecanismos. Não que isso seja algo absoluto, mas é importante que a sociedade crie mecanismos para o desenvolvimento. E naquele momento, todas as atenções estavam voltadas para a insatisfação da burguesia e da população com a nobreza. Então a França precisou primeiro passar por uma revolução francesa para depois tentar desenvolver a sociedade e se voltar para processos de industrialização. Então faz muito sentido historicamente esse posicionamento do Voltaire. Tá? Uma outra obra do Voltaire que é interessante nós analisarmos é a obra Cândido. Então, essa obra aqui, o Voltaire já analisa mais o ponto da educação. Então, é uma crítica, a partir dessa obra, Cândido, é uma crítica que o Voltaire vai fazer à nobreza, à cultura, os valores da nobreza, mais voltados para a questão da educação. Então, Cândido é um menino que vive lá uma série de desventuras. E o Cândido tem um preceptor. Então é um garoto, tá? Garoto atendido por um preceptor. O que é o preceptor? É uma espécie de um professor particular que na época era muito comum, que acompanhava os adolescentes, os jovens, né, as crianças e os jovens da nobreza, educando esses jovens, dando ali
uma educação moral, intelectual, preparando esses jovens realmente para a cultura, né? Bem, então esse garoto aqui, o Cândido, ele é atendido pelo doutor Pangloss. E ele tem suas dúvidas, o Cândido tem suas dúvidas, ele tem as suas inquietações. E toda vez que ele recorre ao Dr. Pangloss, ele recebe, na verdade, orientações metafísicas, meras divagações. Então, o Dr. Pangloss, ele é muito reprodutor de ideias metafísicas. Ou seja, meras divagações. Por exemplo, se você não sabe o que é metafísico, tudo que é metafísico está, de alguma forma, na natureza, por exemplo, é algo que, de certa forma, existe na consciência, mas que concretamente, materialmente, a gente não consegue explicar. Por exemplo, Deus, a ideia de Deus. É uma ideia, obviamente, teocêntrica, mas é também uma ideia metafísica, porque o que é Deus, o que é o céu, o que é o inferno? Nós formulamos concepções, nós formulamos teorias, nós formulamos conceitos, mas não se prova esses conceitos, tá? Materialmente. Então, o metafísico, não que ele seja dispensável, ele não é dispensável ao ser humano, mas o metafísico não traz respostas claras para problemas reais, concretos, existentes. Então, se você tem, por exemplo, alguma angústia e quer resolver a partir de conceitos metafísicos, bem provável que você não chegue a resposta nenhuma, porque a metafísica está muito distante da realidade. Então, o que acontecia? O Dr. Pangloss oferecia nessa história aqui, né, enquanto preceptor, respostas metafísicas, divagações, ideias filosóficas para resolver o problema do Cândido. E o Cândido, não satisfeito com essas ideias, encontrava suas respostas na própria realidade. Então o Cândido recorre à realidade, recorre aos problemas da realidade, né? Às situações da realidade para compreender seus dilemas. O que o Voltaire está, então, nos ensinando aqui? Ou o que ele está nos passando? Que a educação da nobreza é uma educação nem um pouco voltada para a prática, para a realidade. Tá? É uma educação que precisa ser superada. Então ele insinua que, o Voltaire insinua que a educação da nobreza não é uma educação prática e que haveria necessidade de uma educação prática para as pessoas naquele momento. Uma educação mais pautada em valores iluministas. Entende? Mais voltado para uma razão humana, mas que possa agir sobre a realidade, explicar as questões da realidade, encontrar explicações para os problemas da realidade. Então, na verdade, o que está se fazendo aqui é uma crítica à educação da nobreza, que é muito metafísica, muito teórica e é incapaz de compreender e de solucionar os problemas da realidade. Ok? Bom, vamos lá. Um outro autor iluminista importante para a gente é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, um autor, um filósofo francês, né? Filósofo francês. Rousseau vive de 1712 a 1778, de certa forma, vive até pouco, né? Mas produz muito na sua filosofia. Qual é a ideia de Rousseau? É muito simples entender o Rousseau, porque o ponto de partida de tudo que o Rousseau vai nos ensinar é muito simples. Vejam, a gente coloca aqui a civilização no meio. Civilização. Então, o Rousseau compreende na história do homem dois momentos.
Antes da civilização, o homem vive em contato com a natureza. Ou em estado natural. E em contato com a natureza, o homem vive em harmonia, em estado também de pureza. Ele é puro. Ok? Depois, quando o homem começa a viver em sociedade, construindo civilizações, tendo contato com a arte, com a cultura, com as regras, com as leis, com tudo aquilo que marca um processo civilizatório, depois da civilização, o homem já não está meramente em contato com a natureza, né? O homem está sendo influenciado pela cultura de outros homens. Então ele é agora um ser viciado. O homem adquire vícios. Então, nesse primeiro momento aqui, o homem em contato com a natureza é um bom selvagem, uma pessoa sem vícios, uma pessoa pura. O bom selvagem aqui, ele já é um homem social com vícios, muito influenciado pela ideia de corrupção, por exemplo. Então, dentre outras que nós conhecemos aí, inveja, sentimentos negativos, né? E, inclusive, o processo civilizatório é um processo que depende muito de, vamos dizer assim, do desenvolvimento das ciências, das artes, da política, não é? E as ciências, as artes, a política, para o Rousseau, são eventos de natureza cultural, são eventos que contribuem, que promovem a desigualdade entre os homens. Promove a desigualdade, porque você tem aquele que sabe mais, que sabe menos, o mais privilegiado, o menos privilegiado, e mais. Desenvolve no homem sentimento, por exemplo, de inveja, tá? Sentimento como o egoísmo, dentre outros. Então, são justamente esses eventos da cultura humana que fundamentam o processo civilizatório, que transformam o homem, tornando-o vicioso. Tá? E aí o Rousseau vai trazer também como exemplo a criança. A criança, quando nasce, nasce pura. E é justamente em contato com a sociedade que ela vai se tornando impura. Então, daqui a pouco, quando a gente falar um pouco da pedagogia do Rousseau, a gente vai ver como que deve ser a educação da criança, para que ela não seja influenciada aí negativamente pela sociedade. Bem, o estado de natureza, então, inspira duas propostas para o Rousseau. A primeira proposta de ordem política. Então a questão é, se o homem, quando vive com outros homens, num processo civilizatório, adquire vícios, se torna corrupto, se torna impuro, como que ele consegue viver em sociedade? Aí que está. Rousseau vai explicar que quando uma civilização é construída, estabelece-se um contrato social entre as pessoas que compõem essa sociedade, essa civilização. Então, a ideia de ordem política é o seguinte: quando a sociedade se forma, os homens
estabelecem um contrato social. Então, o que tem nesse contrato social, basicamente? Primeiro, esse contrato social traz as leis, normas vigentes na sociedade, as leis civis, as normas que devem ser respeitadas para que haja convivência e, obviamente, vai trazer também a questão da autoridade. Então, vai existir uma autoridade responsável por sanar esses problemas, essas questões de natureza social aí, né? Então, a autoridade é exercida pelo poder soberano daquele que governa. Agora, essa sociedade, mesmo com a existência de um contrato social, ela tende a ser uma sociedade desigual. A desigualdade entre os homens é algo que vai acontecer e o Rousseau até culpa uma certa instituição aí por essa desigualdade, que é a propriedade privada. Então, a observação aqui é que a existência da propriedade privada vai ampliar esses processos de desigualdade na sociedade, vai torná-lo comum. Rousseau vai dizer, a desigualdade social existe quando alguém diz, isso é meu. Aquilo que estava disponível em sociedade passa a pertencer a uma pessoa. E em termos materiais, essa pessoa então tem algo que outras não têm. Então a propriedade privada estimula a desigualdade social. Okay? Bem, uma outra proposta de ordem pedagógica. Então aqui, para os homens conseguirem viver bem, apesar das suas dificuldades, dos seus vícios, o Rousseau propõe uma proposta de ordem política, é o contrato social. E de ordem pedagógica, ele vai explicar suas ideias pedagógicas na obra Emílio, ou da educação. Tá? Então, quem é o Emílio? Emílio é um garoto também que tem um preceptor, só que nesse caso, o preceptor, o Rousseau se faz passar por esse preceptor, a pessoa que orienta, que educa o Emílio, esse garoto, né? E a educação do Emílio é uma educação que tem alguns valores. A educação proposta por Rousseau, né, ao Emílio, que o preceptor propõe ao Emílio, a criança, é uma educação com propostas bem marcantes. Por exemplo, a criança tem que ser atendida com relação aos seus interesses. Então a educação tem que se voltar para os interesses da criança, porque quando ela é atendida com relação aos seus interesses, a chance dela aprender, dela se interessar realmente em aprender é maior. Uma outra coisa, a criança tem que ter liberdade para aprender, ela tem que ter liberdade para se expressar, ela tem que ter liberdade para se relacionar. É preciso que se valorize a infância. A infância é uma etapa da vida que deve ser valorizada, segundo o Rousseau. Um outro ponto é a ideia de se proteger a criança dos vícios dos adultos. Tá? Então, alguns pontos aqui merecem destaque. Alguns pontos dessa obra. Por exemplo, o castigo. Como que é vista essa ideia do castigo? Então, quando uma criança comete alguma coisa errada, o Rousseau vai ser contra o castigo, a ideia de punição. Tá? Então, o castigo aqui como ideia de punição. Então, o Rousseau é contra essa ideia de punição. Por quê? Porque a criança enxerga o castigo como uma injustiça. Criança enxerga como
uma injustiça, que é um valor ruim, né? Negativo para a sociedade. É um valor negativo para a sociedade, da sociedade. Né? Então você já começa a viciar a criança, oferecendo uma postura que os adultos oferecem mutuamente. Né? Então, qual seria a melhor ideia? Se o castigo não é bom porque ele leva a criança ao ressentimento e a entender aquilo como algo injusto, o que é interessante que se faça? É interessante que, a partir do diálogo, o adulto possa mostrar para a criança que ela errou. E assim, a partir dela mesma, ela perceber o erro e buscar fazer da forma correta, procurar não errar mais com relação a determinada situação. Então, a criança tem que ser levada a pensar sobre as consequências desagradáveis que a ação dela provocou. Essa é a solução para o Rousseau. Levar a criança a compreender as consequências desagradáveis decorrentes da sua ação. Bem, existe uma série de situações, né? Por exemplo, o Rousseau defende que a mãe amamente a criança com leite materno. O Rousseau, por exemplo, é contra aquela ideia de enfaixar a criança quando ela é muito nova, porque na época tinha uma ideia de se enfaixar a criança quando é nova para que ela adquirisse postura. E o Rousseau é contra isso porque ele já vê que isso tira já desde cedo a liberdade da criança. Né? Então, são alguns pontos. Um outro ponto é a aproximação muito intensa dos pais. Então, Rousseau também é contra essa aproximação muito assim de dependência dos pais. Por quê? Porque os pais, obviamente, vão ser muito protetores. Então, quando a criança precisar passar por situações difíceis que são necessárias na vida, os pais tendem a proteger ou eliminar essas situações. Então, o Rousseau entende que a criança não tem que ficar muito tempo com os pais justamente por causa disso. E o preceptor seria, então, a pessoa adequada por ele ter essa visão. Né? Qual outro ponto que é interessante? A questão da virtude e do vício. Então, nessa relação virtude e vício, Rousseau ensina: o importante não é levar a criança a ter virtude, mas fazer a criança a afastar-se do vício. Tá? Então, o mais importante não é levar a criança a ter virtude, mas afastá-la do vício. Ok? Ponto importante aqui. Por quê? Porque levar a criança à virtude também pode levá-la à vaidade, né? Então, é importante que não se corra esse risco. Levar a virtude de uma forma inadequada pode transformar a criança em uma criança vaidosa, e aí já não seria mais virtude, seria vício. Outro ponto é a religião. Também faz parte da educação aí da criança. Então, o Rousseau acha que a criança não deve ser exposta à religião desde muito cedo. Ela deve ser exposta à religião a partir do momento que ela atinge a idade da razão. Por quê? Porque quando ela atingir a idade da razão, ela vai ter uma compreensão de Deus com base na pura razão. Tá? Então, aqui, ó. Então, a religião deve ser oferecida
a criança a partir da idade da razão. Compreensão de Deus a partir da pura razão. Por quê? Porque quando a criança é muito pequena e ela não tem condições ainda de entender esse lado mais metafísico de Deus, céu, inferno, essas coisas todas, ela é iludida com símbolos, né? Então, anjos, a existência de anjos, do diabo, de demônios, de um céu, de Deus como um ser velhinho e barbudo. E isso tudo o Rousseau vê como uma grande mentira, porque não é algo que se prova, é algo meramente metafísico. Então, é importante que, e até vai até além, né, da metafísica, em certo sentido, mas então é importante que a criança não fique sendo iludida dessa forma. Em suma, gente, eu vou ler um trecho para vocês aqui interessante, para a gente concluir essa ideia, né, essa filosofia do Rousseau voltado para a educação. De modo geral, podemos dizer que a proposta pedagógica de Rousseau consiste em deixar o educando o máximo possível junto à natureza e afastado da civilização, de modo que seu caráter natural, essencialmente bom, não se corrompa. Então, assim, é uma coisa interessante, né, porque protege realmente a criança de vícios e tudo mais, só que nós vivemos em sociedade e, num determinado momento, essa criança ela precisa viver em sociedade. E hoje nós sabemos que ela precisa viver cada vez mais cedo em sociedade. Então cabe aos pais e à escola, desde cedo, já ensinar a criança a ter sim suas virtudes, a ter postura, a se desenvolver, a compreender a realidade para ativamente, autonomamente, ela saber tomar seus direcionamentos, suas decisões, criar sua personalidade. Então não tem como, acaba sendo uma situação até um pouco utópica do Rousseau, você criar uma criança mais próxima do estado natural e distante da civilização. Fica muito difícil. Uma outra corrente que a gente vai estudar, e aí nós vamos além do iluminismo, né? A gente vai passar agora do iluminismo, é o positivismo. Então vamos dar uma analisada aí no positivismo. Eu acho que você já anotou tudo isso aqui, né? Vou apagar tudo, ó. Positivismo. O positivismo surge no século XVIII e vai ser muito forte no século XIX. E é uma corrente, gente, que nasce a partir, a grosso modo, tá, do iluminismo e da Revolução Industrial. A partir do iluminismo e da Revolução Industrial. Então, o iluminismo e a Revolução Industrial são marcados por essa ideia de desenvolvimento, razão e desenvolvimento. Então, o homem, quando se organiza racionalmente, ele consegue se desenvolver. E a ideia do positivismo vai justamente passar por esse caminho aí, né, da conquista da racionalidade e da capacidade de se desenvolver, da sociedade se desenvolver a partir da racionalidade. O principal precursor aí, teórico do positivismo foi o Auguste Comte. O Auguste Comte, que tem um nome bem comprido, se eu não estou enganado, é Auguste Marie François Xavier Comte. É um nome bem comprido aí, o francês Auguste Comte, que é visto por muitos autores na sociologia, na história da sociologia e da filosofia, como o pai da sociologia, né? Embora tenha contribuído aí com o pensamento filosófico, como nós vamos ver. Então ele deu início
a essa filosofia positivista, e ele vai entender que é muito importante que se desenvolva uma ciência voltada para a sociedade. E é justamente isso que a gente vai tentar entender aqui. Então veja, as sociedades para o Auguste Comte estão em processo de evolução. Tá? Então vamos lá. Sociedades estão em processo de evolução. Todas vão evoluir. Todas vão evoluir. Umas vão demorar mais, outras vão demorar menos. Depende da capacidade de racionalização e de organização dentro dessa sociedade. Tá? Mas o sentido das sociedades, o caminho que elas vão percorrer é sempre um caminho da evolução. Mas para isso, elas vão passar por 3 estados. É a famosa teoria da lei dos 3 estados. Teoria da lei dos três estados. Ok? Vejam lá. Os 3 estados indicados pelo Comte são esses. O estado teocêntrico, aqui, vamos dar um outro nome aqui, um nome mais adequado. Estado em que há a vigência de um pensamento mais religioso, né? O estado teológico. O estado metafísico e o estado positivo ou científico. Vamos lá. O que quer dizer isso? Eu vou tentar dar um exemplo bem simples, tá? Então, o estado teológico, metafísico e positivo é a forma como os homens querem explicar a realidade. Então, é o estágio em que a sociedade está e, a partir desse estágio, dessa cultura, ela quer explicar a sociedade, a realidade, os fatos e tudo mais. Então, vejam como exemplo a chuva. O que é a chuva no estado teológico? No estado teológico, a chuva é causada pela vontade divina. Então, no estado teológico, as leis naturais e sociais são regidas pela vontade divina, pela vontade dos deuses ou de um Deus. Depende da sociedade, se é uma sociedade politeísta ou monoteísta. E ainda, em comunidades primitivas, o Auguste Comte vai encontrar também a prática do fetichismo, que são determinadas práticas totalmente baseadas em crenças, né, e que são muito presentes, muito comuns na sociedade. Exemplo, em sociedades africanas que adotam o voodoo, né? A pessoa tem como manipular alguém, atingir alguém a partir de um boneco. Então é mais ou menos isso. Isso faz parte de um pensamento fetichista. Então, num primeiro estágio, as sociedades tendem a viver isso aqui, né? Um estado teológico. Tudo se explica a partir da vontade divina. Okay? É muito comum aqui os mitos. Existência de mitos, né? Narrativas que normalmente vão falar sobre deuses e tudo mais. O outro estado é o estado metafísico. O estado metafísico é uma tentativa de superar o estado teológico, mas sem condições concretas para isso. Então, o Auguste Comte vai entender que o estado metafísico é um estado de meras divagações. Então,
tudo que vai ser explicado tenta-se por meio de ideias, vamos dizer assim, de ideias que não podem ser comprovadas. Está tudo no âmbito, num plano abstrato, numa dimensão abstrata. Então, cabe a nós simplesmente imaginarmos as respostas sem ter condições de prová-las. Tá? Então, fenômenos físicos, eles não há uma explicação muito coerente. Tudo que tenta explicar o fenômeno físico, no caso a chuva, acaba sendo uma mera divagação e algo meramente abstrato. Mas o ser humano desenvolve, então, essa capacidade de reconhecer em si a razão e, a partir da razão, busca explicações. Então, no estado positivo, é o estado científico, o estado da ciência. É o estado científico e é o estado da razão. Então, o homem encontra explicações racionais para os fenômenos naturais e sociais. Então, no estado positivo, o homem encontra explicações racionais para os fenômenos naturais e sociais. Ok? Então, o que é a chuva? A chuva é resultado, né, da umidade que está na atmosfera que se condensa e se precipita. Então, existe uma resposta agora racional, não é porque Deus quis, não é por causa de nada disso. Existe uma resposta racional, porque o homem agora tem condições de compreender esses eventos naturais e sociais. Muito mais naturais. A gente vai ver por quê. Agora, uma observação é o seguinte: o estado metafísico não é tão ruim para o Auguste Comte. Por quê? Porque apesar dele não conseguir explicar nada, ele tenta pelo menos superar desculpem. Ele tenta superar as explicações do miticismo, míticas, os mitos, né? Então ele tenta superar pelo menos aquelas narrativas que são totalmente ilusórias na visão do Auguste Comte. Hoje nós sabemos que os mitos são importantes e nós ainda convivemos com os mitos. Por exemplo, a ideia de bem e mal, nós vivemos isso. As histórias que nós lemos, os livros, os filmes, todos eles têm os seus mitos. Você vê, por exemplo, a história do Batman. O que é o Batman? O Batman é um herói tentando lutar contra o mal. E hoje, quando você se olha na sociedade, você vê vários Batmans, né? Vários cidadãos, pessoas comuns que estão tentando sobreviver numa sociedade muito difícil e ainda lutar contra corruptos, né, que estão aí na política e tudo mais. Então, todos nós tendemos a ter um pouco de heroísmo para superar esse estágio que nós vivemos de sociedade em que há uma clara percepção da existência do bem, o trabalhador honesto, e o mal, aquele que é corruptor, né, e o corrupto. Bem, visto isso, a gente tem que entender o seguinte: qual que é, se o estado positivo é um estado científico e racional, valoriza-se então a ciência aqui, é o estado que se movimenta, que se cria, que se constrói com base na ciência. Então, qual que é o objetivo da ciência? Auguste Comte também vai nos explicar o objetivo da ciência. E o objetivo da ciência é justamente explicar fatos e fenômenos. É justamente explicar, ter fundamentos para as leis que regem tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos sociais. Tá? Então, o objetivo da ciência é estabelecer leis, explicações. Tá?
A partir das leis e das explicações, o Auguste Comte vai então nos colocar diante dessa fórmula. As leis permitem a previsão, levam à previsão. Levam a prever e a prover. Quando eu sei as causas de alguma coisa, quando eu consigo explicar o fenômeno, então eu consigo prever e encontrar soluções para problemas existentes, prover. Então vejam, as leis da física, da química, da matemática, são todas leis que explicam a natureza, que explicam a realidade. Então, nós dizemos o seguinte, que a física, a química, a matemática são disciplinas epistemológicas. Por quê? Porque elas são dotadas de fundamentos científicos. Quando você estuda uma teoria da matemática, você não está estudando algo que se acha, eu acho que isso... Não, é algo que, de certa forma, se comprova cientificamente. Então, a lei ela é importante para se prever uma situação e para se prover. O que é prover? É tomar a ação, praticar a ação positiva, praticar a ação positiva. Então, o que o Auguste Comte vai perceber? Que assim como a física, a química, a matemática tem as leis que explicam, que dão fundamentos para que elas possam prever situações, assim deveria também acontecer com a sociedade. Então, deveria existir, para o Auguste Comte, deveria existir uma lei da sociedade, o que ele chama de física social. Para explicar os seus fenômenos. Para explicar os seus fenômenos. Para explicar o que acontece na sociedade e por que acontece. Porque vejam o contexto. O contexto é muito simples. Auguste Comte observa no século XVIII uma evolução do capitalismo e até mesmo da Revolução Industrial. Então ele percebe isso, a evolução do capitalismo e a Revolução Industrial. O que isso deveria trazer? Os ideais que lá na França foram defendidos, liberdade, igualdade e fraternidade. Então esses ideais deveriam ser realmente ideais marcantes na sociedade e levar a sociedade a um bem comum, à justiça e tudo mais. Só que isso aqui vai contrastar com uma sociedade de desigualdades. Uma sociedade que, na verdade, não se construiu igualitária, harmônica, uma sociedade que se construiu desigual. Vai haver muita pobreza na França, apesar dos ideais da Revolução Francesa, do desenvolvimento do capitalismo e até mesmo da Revolução Industrial. Então é como se ele perguntasse, mas o que tem de errado aí então? O que está acontecendo? Necessário, então, uma física social, uma ciência que explica a sociedade. E aí surge a sociologia. Agora, para o Auguste Comte, a sociedade vai poder ser explicada a partir de dois pontos, da estática social e da dinâmica social. Tá? Só um trecho aqui do Comte, há leis que regem os fenômenos da física, química, etc. Deveria existir uma ciência da sociedade. Por que existir a ciência da sociedade? Por causa de tudo isso que nós vimos, para encontrar respostas e soluções para a sociedade. Então, existem duas leis fundamentais na sociedade. Duas leis fundamentais.
a estática social e a dinâmica social. A estática social e a dinâmica social. O que é estática social? É a capacidade da sociedade se organizar. Tá? Então diz respeito à organização social. Em outras palavras, a eliminação da confusão. Tá? Então diz respeito à organização social, a eliminação da confusão. Já a dinâmica social é a ação para o desenvolvimento social. Como que se organiza a sociedade? Por exemplo, a partir de leis. Leis bem elaboradas, leis rígidas que possam construir uma realidade social harmônica. E a dinâmica social a partir da ação. Tá? A ação para o desenvolvimento social. Então aqui, na verdade, é a partir dessa ideia que surge o quê? Ordem, o lema ordem e progresso. A ordem serve para prever e o progresso para prever, para prover. Então a ordem para prever e o progresso para prover. O lema que foi lema da nossa bandeira brasileira, da bandeira republicana no Brasil. Né? Lema da bandeira republicana. Um outro positivista que foi muito influente foi Émile Durkheim, já no século XIX. Mas esse a gente não vai ver nessa aula aqui, porque eu já trabalho ele na aula aí sobre sociologia da educação, para não ficar muito repetitivo, tá? Então, gente, aqui só para terminarmos, quem trouxe esse ideal, esses ideais positivistas para o Brasil foi o Benjamin Constant, como a gente sabe, a gente estuda. E no momento de transição da estrutura política no Brasil, o Brasil saía de Brasil imperial, monárquico para republicano, as ideias do federalismo, né, trazidas dos Estados Unidos, dos americanos, e a ideia de ordem e progresso trazida do positivismo, vai influenciar o movimento republicano no Brasil. Não vamos analisar aqui se isso foi bom ou ruim. A verdade é que o Brasil se tornou um país extremamente positivista. A gente sempre acha que tudo vai se resolver aqui a partir da edição de uma lei. E muitas vezes legislamos sobre coisas que já estão legisladas. Você vê, por exemplo, né, essa coisa de feminicídio, uma lei atual que a gente tem aí sancionado pelo presidente Dilma. Feminicídio torna esse crime, intensifica a punição para crimes contra a mulher, né? No caso, o homicídio de mulher, contra a mulher. O Código Penal já traz medidas para homicídio. Tá? Então, acaba a gente ficar chovendo no molhado, criando uma série de leis que a população não tem condições nem de conhecer essas leis. E ainda, pior, com uma punição que é prevista, mas não é aplicada muitas vezes. Então, o que falta no Brasil é se desvincular um pouco do positivismo, dessa ideia de lei para tudo, e criar um sistema, uma capacidade cultural transformadora. Ou seja, por que eu não vou fazer tal ação? Não é porque existe uma lei necessariamente que me proíbe, mas porque eticamente, culturalmente, moralmente isso não convém. Então as pessoas precisam, a gente precisa transformar aqui a sociedade a partir de uma cultura favorável a essa transformação e não simplesmente depender da imposição de leis que nem são cumpridas. Esse é o problema de um positivismo bem, vamos dizer assim, bem rígido, numa sociedade que não está culturalmente ainda preparada para conviver com os problemas que nós convivemos. Ou melhor, uma sociedade que ainda não está culturalmente preparada para eliminar esses problemas e tudo tem que ser a partir de um texto de lei. O Brasil tem muitas leis. Eu falo isso porque eu sou formado em Direito e fiquei 5 anos estudando os mais variados tipos de leis e percebi que muitas delas não são eficientes. Tá? Bem, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa ideia positivista de organização, de ordem e progresso vai também
acabar fundamentando algumas pedagogias específicas, como é o caso do tecnicismo. Quando você estiver estudando aí as tendências pedagógicas, você vai ver que nós vamos falar muito do tecnicismo, que é uma corrente, uma pedagogia liberal, né? Então, o positivismo também tem uma natureza liberal. Ele anda ali lado a lado com o liberalismo, né? Então, o tecnicismo você vai ver que é uma corrente pedagógica muito bem sistematizada no sentido de formar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas ele não está muito preocupado com a formação da consciência crítica desse indivíduo, né? Então, ele está muito voltado para isso, para uma situação estática de organização, de compreensão da realidade, a adequação, a adaptação a essa realidade existente sem criticá-la e progredir dentro dessa realidade existente. Então, nos concursos, quando há essa relação de filosofia com correntes pedagógicas, você pode assimilar aí então a existência do tecnicismo nos anos 70 no Brasil, muito voltado para os ideais positivistas. Tudo bem? E aí, para terminarmos, a aula é complicada e é só a parte 1 dessa aula, nós vamos estudar aqui as ideias do Marx e do Engels, também sem muita complexidade, porque eu já estudo o Marx e o Engels também em Sociologia da Educação, tá? Então eu vou ver só o essencial. Já são autores do século XIX que são defensores de um sistema bem diferente, o socialismo. Então, basicamente, por que o Marx e o Engels defendem o socialismo? Porque eles estão presenciando uma sociedade europeia capitalista, burguesa e industrializada. O que está acontecendo? Eles percebem que quando a Revolução Industrial surge também uma classe, que é a classe dos proletários. A classe dos proletários que só tem a sua força de trabalho para vender, como você vai ver na aula de Sociologia da Educação. E esses proletários são, então, explorados pelo burguês, dono da propriedade privada, dono da indústria, dono dos meios de produção. Porque o burguês tem capital, ele tem propriedade, ele tem o dinheiro, o capital em si, e o trabalhador, o proletário, só tem a sua força de trabalho. Então ele é facilmente explorado. O que vai acontecer é que o burguês vai tentar criar uma sociedade manipulada pelos seus próprios ideais, aquilo que Marx vai chamar de ideologia burguesa. Então, o que seria a ideologia burguesa? Um conjunto de valores, de crenças, de atitudes, de regras, inclusive, que são criadas pelo burguês e colocadas sobre a sociedade para que ela assimile, para que o proletário, o povo, a massa da população assimile esses valores burgueses e respeitem e vivam de acordo com esses valores burgueses, da elite, que é o que nós chamamos hoje de reprodutivismo. Quando uma escola simplesmente olha para a realidade que tem predominância de valores burgueses e ensina esses valores como tais, sem questioná-los, então nós estamos diante de uma educação meramente reprodutivista, né? Bem, então vejam o seguinte, qual é o problema de se existir uma sociedade em que burgueses exploram proletários e ainda fazem valer sua ideologia, né, suas crenças, sua cultura, seus interesses, suas regras? Primeiro, essa sociedade tende a ser extremamente desigual. Então a gente vai ver felicidade de um lado e infelicidade de outro lado. E segundo, essa ideologia leva o trabalhador à sua alienação. Porque o trabalhador está ali diante da produção industrial de um determinado produto e ele não tem nenhum domínio sobre esse produto. Ele não tem nenhuma autonomia sobre esse produto. Ele vai simplesmente fazer parte de um processo de construção do produto, seja apertando um parafuso, seja colocando esse produto de um lugar para o outro, e não sabe qual ideia originou, quem fez, né, originar esse produto, quem projetou, e nem sabe que produto é esse lá no final do sistema de produção, no final lá da produção em série. E o trabalhador, então, ele se vê alienado, porque ele é explorado, ele não é dono nem da sua mão de obra, porque quem decide o salário que vai ser pago a ele é o próprio burguês, e ele também não é dono da criação. Ele não pode criar e não pode nem discutir o quanto ele merece receber nessa relação. Então é uma relação muito desigual e de alienação do trabalhador,
o que o Marx vê como muito negativo. Por quê? Porque nessa sociedade capitalista industrial, o burguês vai então, diante disso que nós falamos, vai explorar o trabalhador. Tá? Vai explorar pagando salários que ele, burguês, determina que devam ser pagos. O problema é que vai ter um momento que essa exploração do trabalhador vai gerar uma crise burguesa. Tá? Essa exploração intensa do trabalho assalariado vai levar a uma sociedade capitalista em crise, uma espécie de uma estagnação, um saturamento dessa sociedade que foi sendo construída a partir dos valores capitalistas. Isso aí vai levar a um descontentamento do proletário que vai promover a sua própria revolução. Então vai ocorrer uma revolução proletária. O proletário, então, a partir dessa revolução, vai tirar o burguês do poder e vai instituir um Estado proletário. Esse Estado proletário também vai se desgastar e, depois do Estado proletário, virá uma sociedade sem classes, sem essa disputa entre burguês e proletário. Então vai haver uma sociedade sem classes, uma sociedade mais baseada na justiça, no bem comum, na igualdade entre as pessoas, mais voltada para os ideais socialistas. Por que o Marx reconhece uma sociedade de lutas, de disputa no capitalismo? Porque ele vai entender, ele e o Engels, que sempre foi assim. Na antiguidade, patrícios disputavam contra plebeus. Na Idade Média, o senhor feudal contra o servo. Na sociedade mais moderna, o monarca contra o rei, a nobreza contra o burguês. E agora o burguês contra o proletário. Então sempre existe disputa de classes, mas no sistema capitalista, isso tende a num determinado momento, esse ciclo tende a acabar, tende a haver uma saturação desse ciclo, até que a sociedade se construa de forma igualitária. É um ideal socialista que nós estamos esperando até hoje, na verdade. Bem, pessoal, diante disso, para nós não perdermos muito tempo aí nessa questão do Marx e do Engels, até porque a gente já vai estudar isso na aula seguinte, eu só quero ver com vocês o seguinte, que o Marx e o Engels, do ponto mais de vista agora da educação, eles dividem a sociedade é dividida em dois grupos. Os que pensam e os que executam. Então, óbvio que os que executam são os proletários, não é? E é justamente isso que leva o indivíduo proletário a uma alienação. Onde eu estou, o que eu faço, afinal, quem sou eu nessa sociedade, sendo que eu só executo uma mínima tarefa, né, sem autonomia nenhuma. Então, o Marx vai entender o seguinte, que a educação, ela tem que, o ideal da educação é fazer com que a pessoa tenha a capacidade de pensar e de executar. Então, a educação tem que preparar o indivíduo para conhecer, né, conceitos, saber, conhecer, pensar, mas também para o fazer, para executar. Então, a educação não pode estar desvinculada do trabalho. Olha lá, a educação não pode estar desvinculada do trabalho. E hoje nós temos essa ideia, pessoal. Hoje a nossa LDB ela pensa assim também. Eu tenho que preparar o indivíduo para aprender conceitos, para saber, mas também para o trabalho, para valorizar o trabalho, para trabalhar, para assumir sua postura. Tá? Então, é justamente essa ideia. Quando eu preparo então o indivíduo, a educação me ensina a pensar e a fazer, então eu tiro essa possibilidade da alienação. Eu não permito que o educando se direcione para esse caminho da alienação. E mais, se eu ensino a classe proletária a pensar também, então eu ensino essa classe proletária a se emancipar da dominação da ideologia burguesa capitalista. Então o que vocês vão perceber estudando tendências é que as escolas, as tendências progressistas, vão se basear justamente nesses ideais marxistas. A educação ela tem que ser emancipadora para a sociedade e para o indivíduo. Quando eu me educo, é justamente para eu ter uma visão da realidade e não ser dominado por ideologias da elite.
dominante. A educação, a tendência autogestionária pensa dessa forma, a educação libertadora, que no Brasil é marcada por ser a pedagogia de Paulo Freire também, a crítico-social dos conteúdos do Libânio, ou sociocrítica, e a histórico-crítica do Dermeval Saviani. Então essas correntes são todas marcadas por um pensamento crítico da realidade, por um pensamento revolucionário que quer a educação como um instrumento de transformação da realidade e não de manipulação. Então aqui o ideal é que a educação atenda esses dois propósitos, que ela seja voltada para o pensar e que seja voltada também para o trabalho. Então o ideal é que todos sejam capazes de ambas as coisas. Educação não pode estar desvinculada do trabalho. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Fácil assim, você tem anotações bem importantes, bem interessantes aí. E a gente fica por aqui, mais uma aula. Você vai ter o material em anexo aí para fazer uma leitura complementar e a gente segue para a próxima. Um grande